Boa tarde a todos. Diretriz 2020. Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O servir sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre, é a nossa missão. Inicia-se neste momento o culto vesperal do dia 9 de abril de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Oração a Matsunorito, oração messiânica. Takamahara ni kanzumarimasu, kamurogi kamuromi no mikoto mochite, sumemi oya kamuizanagi no mikoto, tsukushi no himuka no tachihana no, odo no ahagi hara ni, Misogi harai tamo toki ni narimaseru, harai dono okami tachi, moro moro no maga goto tsumi kegare o, harai tamae kiyome tamae tomaosu koto no yoshi o, Amatsu kami kunitsu kami yao yorozu no kami tachi tomo ni ame no fuchi koma no mimi furi tatete kikoshime se to kashikomi mo maosu miroku o mikami Mamori tamae saki hae tamae, miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae. Hoshi e mi oya nushi no kami mamori tamae saki hae tamae, Hoshi e mi oya nushi no kami Mamori tamae saki hae tamae. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, elevamos a vós esta oração, agradecendo as bênçãos e proteção que nos tendes concedido. Diante desta grande purificação, sem precedentes na história, rogamos que, envolta pela vossa divina luz, a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria para ultrapassar este momento que, apesar de tão doloroso, representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós, seres humanos, possamos perceber a vossa vontade e, livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na terra. Que, guiados pela verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim vos rogamos humildemente. Kannagara tamachi haemase, kannagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz
para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Receberemos, jurei.
Término do Jorei. Leitura do ensinamento: a força da natureza. Até hoje, a expressão energia espiritual ou espírito tem sido muito usada, mas ficou circunscrita à religião ou à parapsicologia. Consequentemente, a palavra espírito foi associada à superstição. Não só isso, tornou-se praxe a negação do espírito como condição para ser considerado intelectual. Mas não é bem assim. Na verdade, a energia espiritual é a fonte da surpreendente força da qual dependem o nascimento, o desenvolvimento e a transformação de todas as coisas deste universo. Chama de força invisível. Sendo assim, chamarei o mundo conhecido simplesmente de mundo material e o mundo desconhecido de mundo espiritual. Como lei universal, todas as coisas do mundo material se originam e se põem em movimento primeiramente no mundo espiritual. Contudo, os estudos de até agora tinham por princípio a busca de soluções apenas com base nos fenômenos do mundo material. E esse é o motivo por que, embora se admita um avanço da cultura, o bem-estar da humanidade não acompanhou esse progresso. Portanto, para resolver qualquer questão do mundo material, é necessário solucioná-la primeiro no mundo espiritual. Nesse sentido, mesmo no caso de doenças, é necessário curá-las a partir do mundo espiritual, ou seja, o verdadeiro método de tratamento consiste em tratar o espírito por meio do espírito. É evidente que o corpo humano é constituído de um corpo espiritual referente ao mundo espiritual e de um corpo material pertencente ao mundo material. A doença, conforme já tenho explicado, é a purificação de toxinas solidificadas, ou seja, é o processo de dissolução dessas toxinas. Esse processo, aplicado ao corpo espiritual, se configura da seguinte maneira: as toxinas se apresentam em forma de nuvens espirituais em uma parte do espírito, e a dissolução das toxinas corresponde à dissipação dessas nuvens. Dado que a dissipação das nuvens do corpo espiritual é a regra básica da cura das doenças, qual é a força necessária para extingui-las? Ela é uma espécie de luz misteriosa irradiada do corpo humano. Só é possível apreender verdadeiramente esse princípio por meio da prática contínua do Jorei por vários anos. Aplicando-se esse método, conhecendo seu princípio e somando experiências, consegue-se manifestar uma extraordinária capacidade de curar doenças. Meixo Sama, Alicerce do Paraíso, volume 2, trechos. Experiência de fé. Célia Maria da Silva, Igreja Santos, Jorei Center, Vila Matias, São Paulo. Mantenho uma empresa de vendas online com meu marido. Os negócios não iam bem e nossa situação financeira ficou abalada. Conheci a Igreja Messiânica há cerca de 5 anos através de um amigo. Apesar de me sentir bem com o Jorei, não dei continuidade. No entanto, diante de tal purificação, senti vontade de receber Jorei. Fui à igreja e comecei a frequentá-la diariamente. E assim, os resultados apareceram rapidamente. Na época, além de manter o negócio de vendas pela internet, eu trabalhava como auxiliar de limpeza em uma empresa. Um dia, conversando com a proprietária, falei do meu desejo de exercer a função de vendedora. Cerca de 10 dias depois, ela me chamou e me fez uma proposta que eu jamais poderia imaginar.
desligar-me da empresa, pagando todos os meus direitos e me recontratar na função de vendedora, que eu tanto almejava. Fiquei muito feliz com a proposta, e em pouco tempo eu já era a número 2 em vendas, mesmo sendo inexperiente e sem ter uma carteira de clientes consolidada. Com isso, passei a ter uma renda 3 vezes maior. Na loja virtual, as vendas voltaram a ficar aquecidas. A transformação foi tão inacreditável que poucos meses depois comprei um carro. Grandes mudanças ocorreram também no âmbito pessoal. Passei a dormir melhor, a me sentir mais forte, confiante e em paz. Melhorei meu jeito de ser, de encarar a vida e comecei a pensar mais no próximo. Com tantas coisas boas, senti o desejo de contribuir para que outras pessoas vivenciassem o que estava sentindo. Para tanto, tive a permissão de receber o Oricari, Medalha da Luz Divina, o que ocorreu em dezembro de 2018. Desde então, venho me esforçando para seguir os passos de Meixo Sama. Além das dedicações na unidade, ministro Jorei aos meus familiares e aos colegas de trabalho, e falo às pessoas sobre as transformações que ocorreram em minha vida, procurando conduzi-las ao caminho da salvação. Meu filho, minha mãe e minha enteada já vieram à igreja para receber Jorei. Agradeço a Deus e a Meixo Sama por ter conhecido essa grande obra de salvação e servir na concretização do paraíso terrestre. Muito obrigada. Encerra-se assim o culto vesperal do dia 9 de abril de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. A todos, nossos mais sinceros agradecimentos. Boa noite a todos. Eu acredito que os senhores estão bem, mas esse momento de purificação, estamos respeitando a decisão de autoridades governamentais e orientação da igreja. Estamos em casa e realmente está no isolamento, né? E precisamos ficar em casa. Mas eu acredito que esse momento que o Meixo Sama criou para nós os messiânicos podemos servir na nossa casa e servir para os nossos familiares, como construir paraíso no lar. Podemos fazer para os seus pais, seus filhos, né? Praticar bem. Então, dentro dessa prática, estamos participando do culto matinais, vesperais, não só aqui na sede central, pelo Isnome TV. E claro que nós estamos praticando o Jorei, ministrando o Jorei, recebendo o Jorei entre familiares. E estamos lendo ensinamentos de Meixo Sama, estudando o ensinamento de Meixo Sama. E também servir, né? Fazer as comidas que aquelas pessoas que gostam, né? E elogiando, né? Estamos praticando dentro do possível, mas eu acredito mesmo que Meixo Sama criou para a missão agora, para construir lá de luz. Mas eu sei que não é tão fácil, porque geralmente, né, crianças estão na escola, estão na faculdade, trabalhando, e os pais trabalham também, mas hoje todo mundo está em casa. Às vezes, invadindo, né, espaço dos outros, e incomoda outras, né, e acaba colocando imposição, mandando, né, e pode até criando um conflito, discussão, né? Então pensa que será que a paraíso é difícil, né? Pensa assim, né?
Mas importante, né? Como a gente pensa no sonen, nas palavras e ações que influenciam muito. Quem coloca espírito na sua casa somos nós, quem está vivendo no lar. Então, pode ser palavras de obrigado, agradecer aos seus familiares. Aí já cria a atmosfera mais paradisíaca, né? E agora, este mês de abril, nosso presidente no Solo Sagrado, né, transmitiu o culto, né, através do Isunome TV. Ele deu mais 10 ensinamentos para estudar este mês. Dentro desses 10, gostaria de citar um ensinamento, que é Alicerce do Paraíso, volume 2, página 139. As 3 calamidades maiores e 3 calamidades menores. Meixo Sama cita aqui: os nuvens espirituais se formam a partir do sonen e do espírito das palavras do ser humano. Então, se tiver ligado ao negativo, né, cria nuvens. Se tiver ligado ao positivo, agradecimento, cria a luz, ilumina cada vez mais. E dentro disso, o que me chamou a atenção, né? Às vezes a gente se manifesta ira, né? Às vezes esquenta um pouco a cabeça, né? Para falar as coisas. A causa é uma febre branda, chamada binetsu, né? Essa febre incomoda muito, né? E não consegue, né, controlar também. Então, dentro do trecho, eu gostaria de ler um pouquinho, que frequentemente vemos bebês que choram demais. Geralmente se diz que eles são nervosos ou se dão outras justificativas. Examinando-os com atenção, sempre se constata uma febre quase imperceptível na cabeça e na região dos ombros. Embora se trate de bebês, muitos têm os ombros rígidos. Em tais casos, com ministração de jorei, as toxinas diminuirão e, consequentemente, cessará a febre e eles deixarão de chorar com frequência. Com as crianças desobedientes e com as que se irritam facilmente, a causa é a mesma. Isso também se resolve por meio do jorei. Elas se tornam obedientes e passam a detestar o conflito. Seu nível de aproveitamento escolar também melhorará. As brigas de casal têm a mesma origem. Recebendo o jorei, as cônjuges conseguirão se harmonizar. Achei muito importante aqui. As brigas de casal têm a mesma origem. Recebendo o jorei, os cônjuges conseguirão se harmonizar. Não é que quando você tem problema que eu receber jorei, ministrar jorei, não. E mesmo que está dentro da harmonia, quando casal ministrando jorei, recebendo jorei, amplia a felicidade. Esse aqui que estou entendendo. E causa fundamental do conflito é a indisposição ocasionada pela febre purificadora das toxinas da cabeça, bem como da região do pescoço e dos ombros. Então precisamos receber bastante jorei na cabeça, pescoço, ombro. Quem mora sozinho, pode ser auto-jorei e através de receber jorei, através da letra, pelo ensinamento também. E final aqui. O único meio para acabar com o conflito é curar por completa essa indisposição. Então, não será exagero afirmar que, no mundo inteiro, o jorei da nossa religião é o único, inigualável e radical método de eliminação do conflito. Ou seja,
Jurei criar felicidade. Então agora gostaria de vamos afirmar de nossa prática do jurei entre nossos familiares. Então, desejo a boa noite a todos e muito obrigado.